brasileiro. Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa Maravilha, noite a maravilha. todos. Boa noite, meu E aí, meu irmão, irmão. como vai? Satisfação. Agora Opa, a tá satisfação é minha, meu irmão. completo o time Olha o aí. cafezinho na mão, depois de um dia de muitos conflitos na internet. Aí, olha o cafezinho. Foi muita coisa Cara, aí, não né, sei de Fernando? onde aparece essas pérolas pra você, Fernando, que é cada Eu pergunta. sei, eu sei de onde surge. Eu sei exatamente de onde surge, irmão. Eu Fernando, sei. direto da Fernando. Mas é impressionante. A gente vê cada situação, né? Hoje eu estava até conversando com um irmão que o irmão me questionou. Por que a maçonaria não toma nenhum partido em relação ao Congresso Nacional? E aí eu tenho que explicar para o irmão, e ele tem uma visão muito sábia, obviamente, mas que a maçonaria não pode, ela é neutra nesse sentido. Ela pode discutir, sim, política dentro de loja, desde que seja políticas de ações públicas, né? Mas não política partidária, Exato. né? E os irmãos acham que a maçonaria tem que se envolver em questões políticas, porque no passado, sim, eu entendo que no passado o contexto era outro, a situação era outra, mas aí surgem diversos tipos de conversas paralelas que querem levar a maçonaria para um ambiente político. Isso é insalubre para a maçonaria. A maçonaria já tem os seus próprios conflitos políticos internos para resolver e ainda tem que lidar com partidário, é ótimo. Mas, meu irmão... Naquele período daquela era das grandes revoluções, você há que conceber que o próprio Grande Oriente do Brasil ele foi criado com uma finalidade, que era fomentar a independência do Brasil. Foi essa a finalidade, não foi uma finalidade político-partidária, mas uma finalidade como nação. É outra história. Sim, mas mesmo na loja Comércio e Artes, nós tínhamos ali uma rivalidade entre Joaquim Gonçalves Ledo, né, e José Bonifácio de Andrade Silva, que era um conflito que poderia gerar um racha na maçonaria no Grande Oriente do Brasil, mas não só nisso, em todo o Império. Tava ali sobre risco. Tanto que... O grande foco da discórdia, o principal foco da discórdia era que, enquanto Bonifácio era monarquista, Ledo era republicano já naquela época. Mas os dois se uniram e uniram os seus grupos em função da independência. Sim, elegendo para grão-mestre Dom Pedro, né? Porque foi aquela história onde Dom Pedro ele assumiu muito rápido, justamente para quê? Para apaziguar os ânimos que estavam assim, muito exacerbados dentro daquele contexto, do contexto daquela época, né? E isso gera um debate amplo e que você pode discorrer durante horas, que vai 2, 3 lives tratando esse assunto. Mas, Gilbert, muito obrigado pelo convite, novamente. E a palavra é sua, porque hoje a live está sob o seu comando. Você joga uma batata aqui, desce, Fernando. Você que é mais expert aí na parte da internet, está aí já há bastante tempo. Você sabe brigar aí com o pessoal da internet. Brigar não, você sabe rebater com a classe. Fernando rebate o pessoal aí com a classe, com humor e uma classe absurda. Eu não sei, Fernando, às vezes o Fernando leva, às vezes cada paulada aí, e ele tira isso numa brincadeira e consegue realmente agregar muito o conceito de maçonaria. Sabe por quê, irmão? Eu vou dizer uma coisa para você. Isso é muito importante, que o nosso convidado também sabe disso. Nós que estamos na internet, nós temos que ter inteligência emocional. A partir do momento que eu perco o meu eixo por conta de uma pergunta, eu estou entregando para aquela pessoa que me agrediu o controle da minha vida, das minhas emoções. E eu não posso. Eu sou o senhor da minha razão, das minhas emoções. Então, eu tenho que me manter o mais sereno possível. Eu sou um cara combativo? Sou um cara combativo. Eu gosto do debate, eu gosto desse clima acalorado, mas eu jamais vou entregar a minha inteligência emocional, jamais eu vou entregar, expor os meus pontos fracos
para pessoas que têm uma intenção, só têm a intenção de ridicularizar a gente na internet. Então, eu vou agir com o máximo de serenidade, bom humor, muitas vezes um deboche do bem, sem agredir ninguém, sem ofender ninguém, mas tratando as coisas da melhor maneira possível. Porque eu não posso entregar minha sanidade na mão de ninguém. E isso é algo que nós temos que fazer isso na internet. Então, os ataques vão vir? Com certeza, irmão, de tudo quanto é lado. Porrada de lado, de frente, você entendeu? Mas cabeça erguida, foco no teu objetivo e vambora. Tô aqui para isso, é para tomar porrada. E vambora. Parabéns. Até porque a gente fica de mãos atadas, né? Enquanto maçons na internet. Por exemplo, a gente estava falando agora sobre a questão política. Se a gente fala que nós não nos envolvemos em política partidária, a gente é relapso. Se a gente se envolve, nova ordem mundial, quer dominar o mundo. Aí, ó, maçom quer dominar o mundo. Então a gente é muito... É por esse lado, né? Então a gente tem que ter muito jogo de cintura na internet, cara. Muito jogo de cintura, não tem jeito. E vamos lá, vamos dar início a mais uma live aí do Café com o Teu Bode. Hoje com um convidado especial, que é presidente da Academia Maçônica de Letras, Ciências e Artes de Alagoas, Sérgio Roberto, orador também da loja Perfeita Amizade Alagoana, foi venerável por 2 vezes nessa loja. Sérgio é uma pessoa que tem uma capacidade aí grande, mas no momento certo ele vai se apresentar. Aqui sempre com nossos irmãos Ian e Fernando, que a gente forma aí esse trio dessas lives, que está dando muito certo. E hoje o tema é o que leva um homem a querer ingressar na maçonaria. É um tema que traz muita curiosidade. Se as pessoas já tiveram curiosidade para entrar, se você já recebeu um convite, ou se entende, se move algo em seu peito para querer ingressar na maçonaria, na porta, essa live é para você. E hoje, Fernando, a gente podia fazer um convite especial para que as pessoas ficassem aqui, né, Ian? E porque no final a gente vai revelar o segredo da maçonaria. Fica aqui até o final, que no final a gente tem que ficar até o final. No final a gente revela o segredo da maçonaria. Mas vamos lá para as apresentações aí. Nosso irmão Ian, primeiro, faz Então, a boa sua noite, apresentação. mais uma vez. Estava com saudade da live, que semana passada eu não pude participar. Precisei representar minha loja na iniciação. Meu nome é Ian Carneiro. Hoje eu estou, né, à frente do canal Jornada de um Maçom, que graças a vocês que têm me ajudado muito. Essa semana bateu 1,3 milhão de visualizações aqui no Instagram. Isso é graças a vocês dois aí, que me ajudam diariamente, né? Eu sou sênior demolei do capítulo Salvador, lá do Oriente Salvador, Bahia. Sou mestre maçom, atualmente estando como secretário da loja maçônica a qual fundei 6 meses atrás aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, da grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro, a Fraternidade Imperial número 264. Mês que vem é uma data comemorativa para mim, faço 10 aninhos de iniciado na maçonaria, uma data que eu estou ansioso, esperando para comer esse bolinho com os irmãos aí, porque é um marco na minha vida, sendo a 3ª geração de maçons na minha família. Então é isso, espero que essa live seja esclarecedora. Esse tema para mim é maravilhoso, é um tema que eu gosto muito. Estava ansioso, inclusive, por essa live. Fiz um post essa semana, postei, mandei para o Wilbert sobre esse assunto, inclusive. Já estava pensando na live. E é isso, espero que seja muito proveitoso para todo mundo. Vamos nessa. Maravilha, maravilha. Vamos lá, Fernando. Olá a todos do canal, hoje da live Café com o Teu Bode, Fernando Figueira, do canal Mentalidade Maçônica, mantenedor desse canal, membro da augusta e respeitável loja simbólica Barão de Mauá, número 3521, do Oriente de Santos, do GOB São Paulo. Hoje atuo como mestre de cerimônia do rito brasileiro, dentro da minha oficina, na qual tenho muito orgulho. No passado, tive a oportunidade de ser membro ativo da Confraria Maçônica Santista, que hoje está aí caminhando rumo ao Grande Oriente Paulista, né? Mas que pratica o rito de York na sua vertente americana, obviamente a única, né? Já desde 2009 para 2010.
onde, graças a Deus, tive a oportunidade de não ficar só na loja simbólica, mas viajar pela senda aí do Real Arco, do Conselho da Maçonaria Críptica e da Comandaria Templária, onde, graças a Deus, aprendi muito sobre essa estrutura do Rito de York, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês parte dessa jornada, junto com o nosso irmão Ian e nosso irmão Wilbert, né, fazendo história aqui na internet, desmistificando mitos, crenças e lendas a respeito de maçonaria, mostrando que maçonaria ela é uma instituição amiga da sociedade. Estamos aqui sempre para somar, nunca para dividir, né? Apresentações feitas, devolvo para você, meu querido irmão. Obrigado, meu irmão. Me apresentar aqui, Wilbert Bismarck, maçom desde 2013, iniciado na augusta e respeitável loja simbólica Perfeita Amizade Alagoana, aqui no Oriente do Maceió, Alagoas, da qual eu estou atualmente, 6 meses, como venerável mestre, assumindo o primeiro malhete da loja, com muita responsabilidade, muito compromisso. E a gente tem feito esse trabalho aqui, juntamente com nossos irmãos Ian, Fernando, que é algo que eu assumo, assim que eu assumi esse cargo de venerável mestre, para mim isso foi uma das grandes missões, é uma das grandes missões. Abrir as portas da maçonaria para mostrar para a sociedade isso justamente que o Fernando falou. A gente desmistificar, mostrar que a maçonaria ela é amiga da sociedade. Lá atrás, nós derrubamos muitas barreiras, fortalecemos, e a maçonaria ela teve muitas ações, principalmente políticas, e hoje ela tem uma missão muito forte, que é quebrar a barreira da ignorância. Essa é uma das principais funções hoje da maçonaria. Isso, para mim, é uma das grandes missões. E estamos aí com o nosso convidado, nosso irmão Sérgio Roberto. Por favor, Sérgio, faça aí a sua apresentação. Boa noite a todos. O Wilbert o venerável de minha loja, Wilbert já, de certa forma, já me apresentou, né? Mas não vou querer aqui construir um Wikipedia da minha vida nessa live. Mas, assim, fui iniciado na augusta e respeitável loja simbólica Mensageiros do Bem, número 812, ao Oriente de Garanhuns, em Pernambuco, há pouco mais de 20 anos. Mas há praticamente 18 anos que moro em Maceió, de onde parte da minha família é oriunda, e aqui desenvolvo minhas atividades como servidor público federal. Também, assim como nosso irmão Ian, tem diversos familiares, na verdade, ao todo, 8 antes de mim. 8 antes de mim, eu tenho a ficha de todos eles, com a fotografia da época da iniciação, o mais antigo, lá na Perfeita Amizade, o mais antigo de 1893, até chegar em mim aqui. Né? Então, na Perfeita Amizade Alagoana, eu ocupei o cargo, função de venerável mestre por 2 vezes, 2 vezes também primeiro vigilante, e hoje estou pela 3ª oportunidade como orador. Atualmente presido a Academia Maçônica de Letras, do Estado de Alagoas, Letras, Ciências e Artes. Faço parte também do Arco Real, meu irmão. E, enfim, é isso. No mais, a gente vai debatendo ao longo dessa live para não fazer, como eu disse, um Wikipedia da minha vida maçônica aqui, que não é o momento. Maravilha, maravilha. Antes de falarmos o que leva um homem a entrar na maçonaria, vamos primeiro perguntar a nós mesmos aqui. O que levou vocês a aceitarem a ingressar na maçonaria? Primeiro para a gente, para que as pessoas possam entender um pouco da nossa vida, logicamente de forma resumida. O que levou vocês? O que levou você, Fernando? Eu sempre vi no meu avô um homem
justo, duro, mas um homem de princípios e valores. Eu acho que o exemplo fez toda a diferença, né? Embora ele tivesse os defeitos dele como homem, isso todos nós temos, e a nossa busca é sempre por esse aperfeiçoamento, né? Por essa lapidação, mas eu sempre vi retidão nele. Eu acho que isso daí sempre foi um fator que me estimulou. E sempre vi nos maçons em geral homens de uma educação muito refinada, de uma postura muito emblemática. E eu sempre quis ter esse tipo de postura, né? É mais uma questão de identidade, de identificação. Você olha aquele homem que ele passa, transmite a autoridade através da sua postura e você se identifica com aquilo. Então, a identificação foi muito forte. Eu não digo que nem foi curiosidade, mas a identificação, você se identificar, se sentir igual àquele homem e querer ser na tua vida uma pessoa tão grande e valorosa como aqueles teus exemplos. Eu acho que muito mais por isso do que por qualquer outra coisa, né? Sempre através do exemplo, que eu acho que isso estimula muito o homem. E esse foi o meu caso, né? Embora eu não tenha tido a ajuda da família, né? Um amigo fez tudo sem eu saber, que acabou fazendo uma sindicância, toda a família sem eu saber, tudo por debaixo dos panos. Quando eu já vi, já estava sendo iniciado. Foi algo inusitado, entendeu? Totalmente fora dos padrões, mas foi magnífico e esplendoroso. Eu acho que essa foi a questão. Eu não estava esperando. E por não estar esperando, eu acho que o impacto foi muito maior. Você entendeu? Ser pego de surpresa, né? Eu não criei expectativa. Na hora foi que aconteceu e, pô, quando eu vi, já tinha acontecido tudo. Então, sendo muito sucinto, foi a postura emblemática do maçom que me atraiu à maçonaria. Maravilha, maravilha. Você, Ian? Fernando, a gente quase não conversa, mas eu nunca tinha percebido que nós tivemos um incentivo familiar do mesmo grau de parentesco, que foi o meu avô também, né? Quando eu era criança, eu lembro que eu fiquei sabendo que o meu avô era maçom, né? E meu avô até hoje ele é assim, tá? Eu lembro que quando eu já era mestre já, eu encontrei um maçom na rua, um amigo na rua que sabia que eu era maçom e falei, meu avô também e tal, porque ele gostava de maçonaria. E meu avô me deu esporro depois em casa, falou assim, olha, cara, quem tem que saber que eu sou maçom é quem é maçom e acabou. E não sei, meu avô é desse tipo aí, sabe? Até hoje ele é assim, cara. Tá com 80 e poucos anos já. Aí, eu fiquei sabendo que ele era maçom, fui pesquisar sobre maçonaria, né? Fui crescendo, né? Começando a pesquisar, entender sobre maçonaria. E sempre fui uma pessoa muito ligada dentro de contextos religiosos, mas eu nunca concordava com algumas ideias muito restritas dentro de religião e etc e tal. Acabei me afastando e quando eu cheguei dentro da Ordem de Molay, né, fui indicado para a Ordem de Molay, iniciei na Ordem de Molay, e eu vi ali irmãos de várias religiões se organizando para fazer uma doação para um asilo, para fazer alguma coisa para um orfanato. Eu falei, cara, esse aqui é meu lugar, sabe? E aí eu comecei a me aproximar muito mais de Deus, conseguindo fazer esse tipo de ação social, de trabalho ritualístico da Ordem de Molay magnífica, né? Fui investido como nobre cavaleiro no rito sagrado da cavalaria, fui crescendo dentro da Ordem de Molay, fui subindo, galgando os graus. Isso me fez conviver muito mais com maçons, com tios maçons na época, e criar uma admiração ainda maior pelos maçons. Então, quando eu tinha meus 19, 20 anos de idade, eu já tinha certeza, eu vou ser maçom. Eu quero isso para minha vida, é esse caminho que eu vou seguir, né? E aí, nessas amizades e amizades com maçons, eu lembro que o venerável mestre de uma loja, que já estava me apadrinhando, né, falou, olha só, você faz 21 anos quando? Eu falei, dia 12 de março. Ele falou, então pronto, quando você fizer 21 anos, você me liga.
Falei, tá certo. E dia 12 eu liguei pra ele e falei, tio, meu aniversário hoje, tá 21. Ele, tá certo, quarta-feira esteja na loja, tá hora, tá hora. Pronto, quarta-feira eu fui iniciado. Então, assim, foi imediato, né? Tava esperando só eu fazer 21 mesmo. Maravilha, E maravilha. eu já tinha certeza que eu queria ser maçom desde que eu conheci a Ordem de Bulei. E esse caminho que eu estou aqui tentando melhorar a cada dia. Muito feliz. Que bacana aí, viu? Eu, antes de passar para o Sérgio, eu vou só seguir esse mesmo roteiro aí de vocês, que também a minha referência foi o meu avô. Olha só, cara. Foi meu avô. Meu avô foi maçom, falecido avô, e eu nunca conversei com ele sobre a maçonaria, até porque meu avô ele teve mal de Parkinson, e em dado momento, principalmente quando eu tinha uma idade já que pudesse entender um pouco sobre as coisas, ele não estava, ele estava num estágio bem avançado da doença. Mas ele tem um escritório que nesse escritório tinha as coisas da maçonaria lá. Aí eu via alguns livrinhos, algumas coisas lá, e eu tinha uma curiosidade de ver o que era aquilo, mas eu tinha um respeito por não abrir, eu não abria aquele livrinho, não fuçava as coisas, só achava aquilo interessante. E a postura que meu avô tinha na sociedade, isso para mim era um exemplo. Eu digo, rapaz, eu acho que ali é um lugar muito bom. Ao ponto de meu avô, ele assinava com os 3 pontos. Ele botava uma cruz, porque ele era religioso, e ele botava os 3 pontos. E eu achava que aqueles 3 pontos antes tinha algo a ver com a igreja. Não sabia o que era. Depois eu entendi que era maçonaria. E eu, vendo aquele exemplo, eu assinava com 3 pontos também. Depois de um tempo, eu soube que aquilo era da maçonaria, entendi. Aí eu tirei os 3 pontos da minha assinatura. E quando eu estava na faculdade, um amigo conversando comigo, Coronel Carlos Alberto, inclusive é do lado da loja, e ele chegou e começou a conversar comigo, ele disse que conhecia meu avô, aí me fez o convite. Fiquei surpreso com aquilo ali. No momento, foram duas coisas que me levaram a ingressar. Curiosidade para saber o que era, o que se fazia ali, mas curiosidade no bom sentido, dizer ali tem algo bom, que meu avô foi lá. E também o querer, o propósito de querer participar, de participar de algo diferente. E assim eu fui, ingressei e, graças ao grande arquiteto do universo, eu aceitei um convite. E hoje, como está muito na moda aí, né? Se algum dia, algumas das pessoas que estão vendo aí, assistindo a nossa live, receber um convite para ingressar na maçonaria, é muito importante que você aceite. Para mim, mudou muito a minha vida e isso realmente muda a vida de muitas pessoas. Dá um abraço aí agora para o doutor Raimundo Palmeira, grande advogado aqui do estado de Alagoas, entrou aí na live também. Meu irmão Sérgio Roberto Melo Souto, que ele fez ingressar na maçonaria, quais os motivos? É quase um combo, né? Na verdade, também, como vocês, por questões familiares, né? Muitas pessoas na família que eu tinha como exemplo até, mas também na sociedade. Conhecia, eu vivi num meio de muitos amigos, principalmente amigos do meu pai, uma geração atrás da minha, de muitos maçons e que eram pessoas, e são ainda, nem todos estão no Oriente Eterno, pessoas de referência na sociedade onde a gente vive. Pessoas que eu tinha como exemplo, e é como aquela máxima, né? As palavras convencem. Quem é advogado sabe que com a palavra você vai convencer, para o bem ou para o mal. Não estou dizendo que o advogado faz isso, só que a palavra é um instrumento do advogado. Né? A palavra é um instrumento do advogado. A oratória, não é? A retórica. O direito é uma retórica permanente. E eu via
nessas pessoas, não a questão só da palavra, como próprio lema dos APJistas, né? Ações e não palavras, res non verba. E eu via pelas ações. Então, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E foram esses exemplos que me arrastaram para dentro da ordem maçônica. Também, como gosto muito de história, filosofia, então já lia muito sobre o assunto anteriormente, grandes vultos da história que passaram pela maçonaria, e também o seu componente filosófico, progressista, filantrópico, como alguém já falou antes de mim. Então, todos esses fatores me levaram a adentrar a ordem maçônica. Mas o ponto final para isso foi um convite. Um convite de uma pessoa muito especial. O meu padrinho era uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tinha uma admiração imensa por ele, até antes mesmo de saber da sua condição de maçom. E, posteriormente, ele me convidou, adentrei, tenho muito orgulho de fazer parte da ordem e também tenho muito orgulho do padrinho que tive. Maravilha, É uma maravilha. coisa que não me envaidece, mas me orgulha demais. Existem muitas fantasias, né, sobre a maçonaria. Poder, status, influência, riqueza. Isso atrai muitos curiosos que acham que essas são qualidades, podemos até de forma, entre aspas, ele mostrar, que as pessoas acham que vão encontrar na maçonaria. Mas, meu irmão Sérgio, o que leva um homem a ingressar na maçonaria? A curiosidade, o propósito? Então, não há um motivo único no meu entender. Nós tivemos os nossos e, de certa forma, explanamos aqui, né? O porquê nós ingressamos na maçonaria. Essa é uma questão tão pessoal, cada um, quando entrar na maçonaria e começar a entender a maçonaria a partir do próprio momento da iniciação, o que é a maçonaria, cada pessoa vai ter uma percepção diferente do porquê está ali. Né? Aquela caminhada, para cada um, vai ser mais suave para um, menos para outro. Alguns, eu acho que já vieram para essa terra mestres, outros podem passar a vida inteira na maçonaria, podem galgar todos os graus e não serem um mestre maçom na essência. Enfim, é muito de uma percepção pessoal. A primeira coisa que cada pessoa tem que entender é o que é a maçonaria. Né? É o que é a maçonaria. É algo que você vai visualizar, vai entender de certa forma, de maneira limitada, quando você não é maçom. Mas a maçonaria, inicialmente, a gente pode afirmar, claro, que ela é uma instituição essencialmente, como eu falei, filosófica, filantrópica, progressista, educativa, né? E de transformação de dois elementos, um individual e um coletivo. Por que uma transformação individual e um coletivo? Uma transformação individual porque eu estou transformando a mim mesmo. Eu sou o operário da minha própria obra. Eu sou o elemento da minha própria obra. Eu sou a argamassa, o tijolo, mas também sou o pedreiro da minha própria obra. Por outro lado, também há a questão coletiva. Eu também sou, fora da maçonaria, um elemento social.
E como elemento social, aí sim, já como maçom, eu também sou, assim como construo a mim mesmo, eu também sou um pequeno construtor do grande edifício social que nós vivemos. Seja no meu trabalho, seja nas minhas relações pessoais de amizade, de lazer, de família, enfim. O homem maçom, ele é maçom às 24 horas do dia e toda a sua vida, né? Então, esses entendimentos, essas percepções é que devem levar um homem a entrar na maçonaria. Se for só por curiosidade, às vezes, essa curiosidade se transforma. Ela deixa de ser uma curiosidade para ser algo maior. Mas também, às vezes, uma curiosidade, quando é satisfeita, ela também é deixada de lado. Então, a gente não pode dizer que a curiosidade é ruim ou é boa. Ela pode ser ruim, mas ela pode ser muito boa também. Não é? Eu acho que são essas as principais os principais pontos que a gente pode falar da pessoa adentrar a maçonaria. Uma é um conhecimento, mesmo que limitado, e outro é a questão até da curiosidade. Porque como nós somos uma sociedade, de certa forma, fechada, né? Ela não é secreta, todo mundo sabe que ela existe, mas ela tem os seus conteúdos particulares, como toda empresa tem, como toda instituição tem, que só interessam a ela mesma e aos seus membros. Tem questões que pesam no pensar e no sentir daqueles que não são maçons, questões até inerentes à própria condição espiritualística, espiritual, questão religiosa, ela permanece. A maçonaria não é uma religião, mas ela é impregnada de religiosidade em todos os seus ritos. É impregnada de religiosidade. Então, são fatores como esses que fazem o homem querer entrar para a maçonaria. Alguns vão seguir adiante, outros não. Isso é da natureza humana. Independente de ser maçom, somos humanos. Maravilha, maravilha. Fernando, geralmente, eu recebi até uma pergunta recente agora. Pergunta não, a pessoa fez um comentário. Ele diz que geralmente o homem, ele busca a ordem por uma dor, por uma busca ou por um vazio. Você concorda com isso? Como é o seu pensamento com relação nesse sentido? Alguém bate a porta da maçonaria. Eu digo aquela pessoa que vai em busca, não aquela que está parado e foi convidado, mas a pessoa que vai buscar a maçonaria. Essa pessoa que vai buscar a maçonaria, como a gente tem muitas pessoas. Eu acho que vocês também têm recebido aí inúmeros pedidos para ingressar na maçonaria de todos os lados. Mas o que será que essas pessoas possuem? Assim? É uma dor, uma busca, um vazio? De uma forma geral, logicamente, porque cada caso é um caso. Você concorda com isso? O que é que você pensa sobre isso, Fernando, com sua... Antes de chegar nessa conclusão, eu gostaria de complementar e explanar um pouco o ponto que o irmão trouxe, que na maçonaria nós somos arquitetos da nossa própria pedra bruta, mas também não caminhamos em um caminho exclusivo nosso. Nossa jornada é sempre acompanhada. Como pedreiros, nós somos a pedra, o material, as ferramentas e o construtor. Viemos das pedreiras, onde tem outras pedras brutas precisando ser lapidadas. Ou seja, nós lapidamos as nossas próprias pedras e os nossos exemplos são compartilhados com as demais
para que todas juntas possam se autolapidar para caber nesse grande edifício social que deve ser construído. Então, a lapidação é solitária, mas temos esse anseio, esse desejo de compartilhar os pontos da nossa lapidação para agregar na vida de outro irmão. Por isso que eu sempre falo, nós devemos olhar sempre para a nossa pedra, nunca para a pedra do nosso irmão, porque o nosso irmão tem falhas, mas o porquê que eu me incomodo com as falhas dele? Porque essa falha ela existe em mim, ela precisa ser lapidada em mim para que o meu exemplo sirva para que ele possa lapidar a pedra dele. É só concluindo, porque eu achei brilhante o que o irmão disse. E, meu irmão, isso também que você falou, e eu uso um pouco, eu uso o que o meu irmão falou, é individual, sabe? Às vezes a pessoa ela pode procurar a maçonaria para complementar algo que está faltando dentro dela. Outros vão porque querem compartilhar algo que tem dentro deles mesmo com os irmãos. Eles querem agregar esse valor à maçonaria. Então é individual, vai de acordo com o que cada um tem dentro. Por exemplo, quando eu cheguei na maçonaria, ora, embora eu não esperasse essa iniciação, mas eu me senti no dever de contribuir e muito. Eu fui com a expectativa de somar, não de preencher um vazio, sabe? Eu quis compartilhar. E à medida que eu comecei a compartilhar, eu comecei a transbordar, né? Mas tem pessoas que estão do meu lado ali que entraram com o propósito de se preencher e acabam preenchendo o vazio que elas têm com o teu transbordar, com a tua essência. Então, maçonaria é um grande compartilhar, é uma grande cadeia de união, onde uns vão com um propósito, outros vão com o outro, mas, no final das contas, é sempre de um pegar um baldinho e encher o balde do outro com essa argamassa. Você entendeu? Sempre esse compartilhar. Eu faço muito essa alusão, que a maçonaria é uma grande santa ceia, onde cada um de nós compartilha um pedacinho do seu corpo e do seu sangue. Do seu corpo com o seu trabalho, com o seu suor, do seu sangue com aquilo que ele tem de mais precioso, que é a vida, que compartilhamos, que faz parte, que é o nosso tempo, porque o nosso tempo é precioso. E eu uso muito isso, compartilhamos tempo, vida, preenchendo uns aos outros. Por isso que essa procura ela é individual, sabe? Eu acho que cada um tem que refletir. O que está me levando a bater a porta da maçonaria? É a curiosidade, simplesmente pelo fato de matar, saciar essa curiosidade? Ora, isso você encontra literaturas aí diversas na internet que falam que pode saciar essa sua curiosidade. Mas o que de fato te torna um maçom é o desejo de contribuir na construção desse grande edifício social, tá? De fazer a diferença, tá? Agregar na vida do teu irmão, mas também fazer aquilo que faz parte da essência da maçonaria, que é compartilhar através do que? Da filantropia. E filantropia também não fala apenas a respeito de contribuir com alimento, com roupa, mas sim com o ombro, com um abraço, com momentos, né, importantes, ouvindo, sendo um bom ouvinte, uma pessoa presente. E isso é muito importante. Agora, você quer entrar na maçonaria, se pergunte, faça a pergunta para você mesmo. O que me leva a bater a porta da maçonaria? É um desejo, uma curiosidade, é um vazio? E aí eu vou trabalhar em cima disso. E isso você tem que deixar bem claro para o teu padrinho, quando você está entrando, sinceridade. Por quê?
porque a partir daí a loja vai saber como trabalhar com você, sabe? Como, que direcionamento ela vai ter. E uma coisa, Vilbert, e o nosso irmão Sérgio Roberto, uma coisa que falta muito é isso. Hoje eu vejo, é falta de direcionamento. O camarada entra, ele senta lá e ele vai ouvir, mas ele não é direcionado, não é trabalhado a sua individualidade. E cada pedra é única, é individual, e ela tem que ser trabalhada de forma única também. Você não pode trabalhar um aprendiz como você trabalha o outro, porque são pessoas diferentes, são pedras diferentes. Um é mármore, o outro é granito, enfim, você entendeu? E se de repente você errar na hora do desbaste com o mestre, você pode danificar essa pedra e ela não se recuperar nunca mais. Então nós, como mestre, temos que ter a sensibilidade de identificar os perfis dentro de loja para que a gente possa trabalhar esses perfis de maneira adequada. Porque somos mestres, somos professores, e temos que assumir esse papel, essa responsabilidade. Olha que bonito se cada mestre em loja levantasse a mão e ajudasse o padrinho se responsabilizando por esse trabalho de formação. Porque o que falta para que a gente possa ter homens maçons envolvidos, engajados, é tratá-los como eles devem ser tratados, na individualidade, puxando, extraindo deles o melhor, o potencial máximo, para que eles possam concluir a sua jornada até o mestrado sem desistir no meio do caminho, fazendo valer o desejo e a expectativa que ele teve de entrar na maçonaria. Não ser apenas mais um que vai sentar, assistir a instrução, e quando for companheiro, é mais do mesmo, então vou embora. E aí vem a frustração. Por quê? Porque a expectativa que ele teve de entrar, seja pelo compartilhar, ou seja, pelo receber, não foi atendida. Porque ele não teve ali um trabalho de identificação que ajudasse ele a transbordar ou a receber de outros irmãos para que ele pudesse transbordar lá na frente. Sabe? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu agi com o meu coração. Eu respondi conforme os sentimentos vão fluindo. Eu sou muito assim, sabe? Eu não me pego muito no que você fala, mas no que eu sinto e como eu vou passar isso para as pessoas. E eu acho que é muito importante porque tem muitos irmãos que não sabem por que querem entrar na maçonaria. Eles apenas querem entrar na maçonaria, porque eles não sabem se perguntar o porquê. Sabe? Se a curiosidade não entra, vai estudar. Se é um desejo de fazer a diferença no mundo, na tua comunidade, na tua própria vida, no teu seio familiar, então seja muito bem-vindo à Ordem Maçônica. Estaremos aqui de braços abertos para te receber e para te ajudar nesse processo de autolapidação, para que você saiba e conheça a tua identidade, se identificando com a maçonaria e descobrindo qual é o teu propósito, aonde você quer chegar. E como você vai poder, com isso, transformar a sua vida e a vida da sua comunidade. Aquelas pessoas que estão ao seu entorno. E expandir para fora dela. Maravilha, Fernando. Você sempre aí com essa sua emoção cheia de conhecimento. Você consegue transmitir através da sua emoção o conhecimento que você tem, que isso realmente agrega muito, agrega demais. E justamente você já entrou em um tema que eu estava querendo lançar aqui, que é justamente a expectativa versus a realidade. Que é justamente se criam muitas expectativas para ingressar na maçonaria. O que é, como é que vai ser, e o que mais surpreende positivamente quando é iniciado. O que afasta alguns no início. E a maçonaria é para qualquer um. Queria que meu irmão Ian
pudesse responder isso aí. Bom, primeiro, Gilberto, complicado você colocar eu para falar depois de Fernando, né, cara? Isso aí não é muito justo. Eu botei porque senão teria que ser eu, vai ter que ser você. Eu passei logo a bola aí. Mas não, cara, a maçonaria não é para qualquer um. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre estar passando para as pessoas, mas não no sentido de que a maçonaria ela faz nenhum tipo de acepção, não, muito pelo contrário. Mas porque existe um perfil específico para o trabalho maçônico, que é um trabalho muito nobre, né? O trabalho de tornar feliz a humanidade através do autoaperfeiçoamento e levando esse autoaperfeiçoamento enquanto agente social para construir lá fora, no mundo, algo melhor, isso é um trabalho extremamente difícil. E nem todo mundo nasce com aptidão para isso, né? Isso não é uma questão de ser melhor ou pior. Isso é o que nós chamamos de perfil maçônico, né? E eu falo para todo mundo que está assistindo a live e quem vai assistir depois, eu recebo inúmeros pedidos de indicação para a maçonaria. Todo mundo aqui acontece isso na internet. Eu sempre falo a mesma coisa, cara, olha só, eu tenho 10 anos de ordem, eu não tenho nenhum afiliado na maçonaria. Porque isso é uma questão de muito critério. Eu tenho grandes amigos que têm um bom perfil para a ordem maçônica, mas que eu observo o tempo inteiro para quando eu tiver certeza absoluta de que ele vai entrar na ordem, vai se identificar com a ordem, e vai trabalhar e somar conosco, ombrear conosco enquanto maçom, beleza. Mas para mim a coisa mais triste que existe é uma pessoa que entra na ordem simplesmente por curiosidade ou porque quer algo diferente na sua vida. A maçonaria pode não ser esse algo, né? Muitas pessoas me procuram e quando a gente desenvolve uma conversa e eu começo a entrar num assunto, enveredar ali mais para entender por que a pessoa busca a maçonaria, a pessoa vem porque eu quero aprofundar nas questões esotéricas, porque eu quero transcender a minha espiritualidade, porque blá, blá, blá. Eu falei, epa, calma, irmão, né? Talvez você precise procurar uma ordem hermética, talvez procurar uma Rosa Cruz, né? Vai para a MORC, que é uma ordem que, inclusive, é você quem se afilia, não precisa nem de convite, né? E que você vai ter esse suporte que você está procurando. Mas na maçonaria você vai encontrar trabalho, filho. Você vai encontrar muito trabalho. Eu sempre brinco, né? Que quando eu chegar no grau 33, se eu não receber o pacto para ficar milionário, eu vou processar a maçonaria. Eu sempre brinco em relação a isso, porque o tanto que eu já trabalhei nessa ordem, meus amigos, não tá na ponta, não dá para colocar na ponta do lápis, né? Mas é um trabalho que o nosso pagamento, como o Fernando muito bem disse, o nosso pagamento é chegar em casa de uma reunião, depois de um dia cansativo de trabalho, chegar em casa meia-noite, tirar o paletó, tá tão cansado que você pensar assim, pô, tomo banho? Não tomo, cara. De tão cansado que você tá. Mas quando você bota a cabeça no travesseiro e você fala, poxa, eu consegui. Eu participei, eu fiz uma sessão, eu passei instrução para os aprendizes, eu passei instrução para os companheiros, sabe? Eu estou fazendo alguma coisa. Né? E a maçonaria, ela me deu isso. Mas eu acredito que os irmãos, né, os amigos que buscam a maçonaria para tapar um buraco na sua vida, né, porque sente um vazio dentro do peito, porque não se encaixa em sistemas religiosos, né, e etc. Eu acho que precisa primeiro buscar uma autorreflexão, estudar um pouquinho de filosofia, né, tentar meditar um pouco acerca da vida, buscar um pouco ensinamentos sobre o desenvolvimento da psique humana, do psicólogo, amadurecer um pouco para entender de fato, para se conhecer primeiro, né? Porque uma coisa que eu já percebi muito, já presenciei infelizmente dentro de loja, que não importa o quão preparados sejam os irmãos mestres, que não importa o quanto os vigilantes estejam ali dispostos a ensinar, se o aprendiz, se o companheiro, ele não quiser, não tem jeito. Não tem jeito. E uma das últimas sessões que nós tivemos na nossa loja, a gente estava falando para os aprendizes, né? A gente colocou a loja de recreação, e eu falei justamente isso, né? O avental de mestre do rito brasileiro é lindo, né? Ele é todo cheio de coisa dourada, não sei o que, ele é lindo, né? Eu tirei o avental e falei, cara, isso aqui é simbólico. Nós estamos dentro de uma loja simbólica, que faz o mestre maçom
Tá aqui, ó. Isso ninguém me tira. Potência não me tira, loja não me tira. Porque fomos feitos mestres, né? E assim, então, interiorizamos esse ritual, ou esse processo. Como o irmão falou, tem irmãos que passam pela iniciação, pela elevação, exaltação, vai pelos graus filosóficos, etc. Tal, o cara vai ter o título, vai, mas ele não vivenciou, ele não interiorizou aquilo. Já tem outros irmãos que interiorizam. Aí a gente consegue perceber a diferença, né? Mas percebam a complexidade que é a ordem maçônica. Percebam o quanto é necessário ter cuidado com a ordem maçônica. Nós cuidamos da ordem como algo extremamente precioso para a gente, porque a maçonaria é algo sagrado para mim, para o Fernando, para o Wilbert, para o irmão, para todo mundo. A maçonaria é algo sagrado, tá? E aí que eu quero entrar num ponto delicado e dizer a vocês que recebem esses convites pela internet, né? Não aceitem esses convites pela internet porque vocês não estão sendo convidados para a maçonaria. Essa semana um amigo meu me mandou um print de um perfil com a foto do Grande Oriente de São Paulo, conversando com ele como se fosse o grande secretário do Grande Oriente de São Paulo, dizendo que ele não poderia mais, a partir daquele momento, entrar em contato com nenhum agente maçônico. Foi o James Bond virou maçom, o que foi que aconteceu? Né? Justamente por isso, porque sabe que se falar com um maçom regular, reconhecido, né, vai falar, cara, você está caindo num golpe, entende? Então, assim, nós não convidamos, em hipótese alguma, nunca isso vai acontecer, uma pessoa pela internet que a gente não conhece, que nós não sabemos da procedência da pessoa, entende? Tem familiares meus que eu não indico para maçonaria, pessoas que me conhecem desde que eu nasci, que eu não indico para a maçonaria, porque eu sei que lá dentro não vai ter um bom desenvolvimento, não vai somar e não vai trabalhar e não vai ser bom para ele também. Então, meu irmão Wilbert, respondendo a sua pergunta, maçonaria não é para todo mundo. Não por uma questão de acepção, mas por uma questão de perfil e adaptação. É isso. Maravilha, maravilha, meu irmão. Eu recebo aí inúmeras pessoas, números directos, as pessoas pedindo aí, falando, pedindo para eu convidar. E é o seguinte, a maçonaria é a nossa casa. Eu não convido para minha casa quem eu não conheço. Ou seja, não adianta ficar pedindo para eu chamar que eu não vou, não lhe conheço. Você procura alguém do seu grau de relacionamento que seja um maçom. Ou então, como o Fernando já falou, a gente já falou em outras lives, lá no site do Grande Oriente do Brasil, tem lá para você manifestar um interesse. Manifestar o interesse não significa que você vai entrar. Você manifesta o interesse e vai fazer, vão direcionar para uma loja mais próxima aí da sua cidade, para tentar realmente ver se enquadra no perfil que se espera de um maçom. E falando em perfil, irmão Sérgio, existe um perfil comum para o maçom? A idade influencia, sucesso profissional pesa? É o homem que procura a maçonaria através da vida que chega até o homem? Bom, com relação a esse questionamento, é um pouco difícil, mas tem um caminho até fácil de responder, porque o nosso irmão Fernando já falou sobre isso hoje, da individualidade de cada um. Né? Cada um é um indivíduo. Foi falado aqui sobre exemplos, né? Que, como eu falei, da palavra convence, o exemplo arrasta. Perceba o seguinte, que quando o indivíduo está lá dentro, cada um vai ter sua percepção e seu caminho. Muitas vezes, você tem um objetivo, você traça dentro da própria ordem maçônica. É claro que a ordem tem seu objetivo, mas cada um tem os seus também. E nem sempre o caminho que eu escolho como suave para eu caminhar vai ser suave para o Fernando, ou suave para o Ian, ou suave para o Wilbert, e vice-versa. Então, cada um caminha pelo seu caminho
mais suave. Essa questão do exemplo, como foi falado, é tão interessante. Eu lembrei de uma historieta que fala mais ou menos assim. Quando os aliados chegaram na Itália e estavam avançando em direção ao norte da Itália, encontraram um senhor italiano no campo, um senhor muito humilde, e ele recepcionou de maneira muito tranquila, parecia estava no céu. Equilíbrio, harmonia, muito tranquilo. E teve um dos soldados que disse: o senhor não está sabendo que o mundo está em guerra, não? Isso em plena Segunda Guerra Mundial, né? O senhor não está sabendo que o mundo está em guerra, não? E ele respondeu: o meu mundo está em paz. Não que ele fosse indiferente às dores que aquela guerra causava, mas a mensagem que quer dizer essa historieta é exatamente aquela: seja para o mundo aquilo que você quer do mundo. Se eu quero um mundo em paz, eu tenho que ter um mundo de paz comigo, não é? Então esses exemplos é que são interessantes. Para além disso, a gente pode, talvez eu estou fugindo do questionamento, viu? Não, tá não. Muito bom. Ah, a gente fala sempre em iniciação, mas só a maçonaria faz iniciação? Não. Não é só a maçonaria que é uma ordem iniciática. As ordens iniciáticas são aquelas em que os degraus que você ascende passam por ritos de passagem. Isso tem até em sociedades indígenas. Isso tem em sociedades no mundo inteiro. E se você for aprofundar um pouco mais, você vai perceber e vai poder até afirmar que na humanidade já apareceram grandes iniciados. Na maçonaria, não. Não dá nem para dizer onde foi essa iniciação, onde foi essa passagem, ou essas passagens. Você pode pensar em grandes iniciados se despindo de preconceitos de todas as naturezas, mas também abrindo a mente, como livres pensadores que somos, para ideias novas. Não é? Como tem uma máxima que diz que os tolos são intransigentes. O sábio muda de opinião, mas muda de opinião sem necessariamente mudar seus princípios. Os meus princípios são muito firmes. Minhas opiniões podem mudar, senão eu não estaria evoluindo. Não é? E aí a gente tem, nesse processo evolutivo, a gente pode beber em diversas fontes. Disso que eu estou, aspas, vou encostar aqui mais para fazer as aspas, né? Faz assim, aspas para esses grandes iniciados, você vai, de repente, pensar na harmonia de Confúcio, a beleza de Orfeu, a justiça de Moisés, quando escreveu o Pentateuco, né? Os deveres com o bem de Zoroastro, a renunciação de Buda, a sabedoria de Hermes Trismegisto e toda a multiplicidade e grandeza que se resume em amor do próprio Cristo. Então, esses foram elementos em diversas sociedades, em diversos locais lugares geográficos e também em tempos da história da humanidade que apareceram e transformaram a humanidade e levaram a humanidade ao que ela é hoje. Nós somos resultado de muito do que esses homens fizeram, por isso que eu falo assim nos grandes iniciados. Não necessariamente passando por uma iniciação em alguma ordem dessa. Mas sei lá onde foi que eles passaram por essa iniciação, né? Então, é preciso ter sempre
essa capacidade de aprender, mas de aprender sempre. Então, mentes abertas, livre pensamento, mudança de opiniões sem mudar seus princípios. Isso se seus princípios forem aqueles princípios que traz o bom, o belo e o melhor do mundo, como nos ensinaram esses grandes iniciados. Maravilha, maravilha. Eu tenho o privilégio, meus irmãos, de escutar sempre o irmão Sérgio, aí, que para mim foi um dos grandes mentores na minha jornada maçônica. Sérgio foi venerável lá da loja e para mim, Fernando, eu costumo sempre dizer um grande exemplo no conceito de maçonaria e de irmandade, e que foi o Sérgio que um dia me falou isso, com toda a humildade dele. Que eu acho que a gente estava em um hospital, me recordo muito bem. E aí tinha alguém lá, e eu precisei ir ao hospital. E o Sérgio disse: eu vou com você. Eu disse: não, Sérgio, mas não precisa. Ele disse: eu posso talvez não poder fazer nada, mas eu estarei sempre do seu lado. Isso para mim é de uma riqueza muito grande. Isso para mim, se eu já tinha um conceito de maçonaria, isso para mim deu um estalo assim, muito grande, muito forte. E depois que entra na maçonaria, Fernando, o que muda de verdade? Mentalidade, família, profissão, responsabilidade social. Primeiro, só falando algo que vem ao meu coração, a beleza da iniciação não está no avental que você conquista no término da sessão, está em todo o processo que te conduz até o avental. É isso. Aí é que está a verdadeira moral, a jornada. É a jornada, o momento mais glorioso, tá, que te leva até a conquista do avental. Que é mais uma etapa vencida na construção, e aí você parte para uma nova jornada, e maçonaria é feita disso, jornadas, iniciações, atrás de iniciações, que te conduz a um novo patamar de conhecimento e sabedoria. É uma escalada. Eu conheço, e a partir do momento que eu conheço, e eu aprendo, eu coloco em prática, e isso se traduz em sabedoria. E utiliza essa sabedoria para gerar mais conhecimento, para galgar novos degraus, para poder colocar esse conhecimento na prática. E isso, para mim, é o mais marcante dentro da maçonaria. É a jornada que me conduz até o avental. Né? E respondendo a você, quando eu entrei na maçonaria, nada mudou na minha vida. Absolutamente nada. Eu falo assim, porque nada mudou. Eu fiquei ansioso, perdido, sem rumo no início, mais curioso do que qualquer coisa. Fiquei confuso, porque o que eu faço agora? Isso daqui na minha cintura, o que é? É de comer? É para eu comer e não sujar roupa? Eu não sei. Então, até a ficha cair e eu entender que a partir daquele momento eu teria que adotar uma nova postura, porque eu não estava apenas falando em meu nome, mas eu era um representante da própria ordem, porque quando eu saio do templo revestido como maçom, de forma simbólica e não apenas vestual, literal, eu me torno um espelho. Tudo que eu fizer vai refletir na ordem. Então, a partir do momento que você gera essa consciência que a sua vida é um emblema, é uma eterna postura, é um transmitir essa imagem,
tua vida muda, o teu comportamento muda. Por isso que eu falo, o que me atraiu na maçonaria foi a postura emblemática do maçom, coisa que raramente a gente vê hoje. Desculpa. Hoje, raramente você identifica o maçom pela postura, como no passado. Por isso que eu sou um saudosista. Eu estou com 24, vou fazer 25 anos de maçonaria. Eu sou um saudosista dos velhos tempos, do maçom da década de 70, 80, porque eram homens diferenciados. Homens que exalavam uma mística, sabe? E é isso que falta hoje, porque muitos não assumem o compromisso de expressar essa mística, essa postura emblemática na sociedade. Ainda querem viver fora da maçonaria como se fossem profanos. E se tornam isso, profanos de avental. Então, a partir do momento que você gera essa consciência de que você, a partir de agora, é um homem diferente, com uma postura diferente, e que você tem que ser exemplo, tudo muda na sua vida. Aí é onde você começa a se diferenciar no trabalho, sendo um homem mais aplicado, um homem mais justo com os seus funcionários, como funcionário. É onde você se destaca na tua família como o verdadeiro provedor, aquele que abraça a família, que protege a família, porque você se torna um homem de verdade. É isso eu vou falar na live, agora na sexta-feira, que eu vou fazer a live com a minha esposa, e realmente é isso. Eu aprendi a ser homem de verdade na maçonaria, entender o sentido do casamento. Eu aprendi a não ser mais um menino e me tornar um homem, aquele que vai conduzir a família, sabe? Isso mudou completamente a minha vida. A maçonaria, ela transformou o Fernando, tá? Embora o Fernando, com o passar dos anos, ele teve momentos de baixa, onde eu falei para vocês aí que eu fui catador até de latinha. Irmãos, eu fui catador de latinha, eu trabalhei com limpeza urbana, e eu até falo, eu cheguei no fundo do abismo, não porque eu catava latinha, não porque eu trabalhei com limpeza urbana, não, mas porque eu cheguei à beira da depressão, eu estava ali pensando até no suicídio, eu estava ruim, mal, perdendo meu casamento, sabe? Já tinha perdido quase toda a razão de viver ali, né? Eu tive uma perda e minha pequena Maria Eduarda, na época, se foi nesse processo. Isso foi muito dolorido para mim. Isso me gerou uma depressão. Fez com que eu me afastasse da minha esposa. Que eu me sentia incapaz de proteger a minha esposa. Você entendeu? Eu quis morrer porque eu me sentia um inútil. Perdi tudo. Perdi minha dignidade. Mas maior é o que estava em mim do que estava no mundo. Maior era o Deus que residia em mim do que o Deus que residia fora. Eu me conectei a esse Deus da minha fé, a essa verdade que residia dentro de mim. Os princípios e fundamentos da maçonaria gritaram. E eu ouvi dentro de mim: por que estás prostrado? Por que és cauda, se tu nasceste para ser cabeça? Por que você está chorando pelo leite derramado? Pegue esse leite derramado, joga ele fora, pare de chorar, levanta a cabeça e siga. A vida é isso. É um eterno cair e levantar, é um processo. É um processo sem fim. Porque uma criança, ela não aprende a andar se antes ela não aprender a cair. E o tombo faz parte da vida. E se você chegou até aí, é porque um propósito tinha dentro de você. E isso eu falando comigo mesmo. Você entendeu? Eu ouvindo a voz do Deus que habita em mim.
falando através da minha própria consciência, onde eu consegui me levantar, onde depois disso eu escrevi o Mentalidade Maçônica, e a partir daí eu consegui colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido na maçonaria e me reconstruir como homem, como pai de família. E Deus me deu Sofia, restituiu meu casamento, transformou a minha vida, e como Jó, fui abençoado 7, 8, 10 vezes mais e continuo sendo. Por quê? Porque os princípios que eu havia adquirido dentro da maçonaria não me deixaram ficar prostrados. Me mostraram que, como imagem e semelhança do meu Criador, né? E aí, como o irmão conhece muito bem, um homem letrado, o irmão Sérgio Roberto, como fala a lei da correspondência, que tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está dentro é como está fora, tudo que está fora é como está dentro. Eu gerei essa consciência de que Deus enxergava sempre o mundo através dos meus olhos. E que visão eu estava dando para o meu Criador? De um fracassado? De um derrotado? Então, a maçonaria, ela foi o agente impulsionador da minha espiritualidade. Me ajudou com que, naquele momento de fragilidade, eu me apegasse à minha família, ao meu Deus, levantasse a cabeça e continuasse seguindo com disciplina, com foco, com determinação. Então, a maçonaria, ela é um agente de transformação, desde que você tenha consciência de quem você é, pare de se vitimizar, de se lamentar e entenda o processo, que você muitas vezes precisa passar por aquele processo para se tornar o homem que você nasceu para ser. E isso a maçonaria ela te ensina muito bem, se você aprender a lição e aprender a ler nas entrelinhas e ouvir o Deus que reside dentro de você. Verdade, meu irmão. Muito bom, Fernando. Sempre lhe ouvir. Quando a gente fala a pergunta, dá para um homem entrar na maçonaria e continuar o mesmo? Dá. Dá. Por quê? Porque a porta de entrada ela é externa. Mas a porta de transformação, como disse Fernando, ela é interna. A maçonaria ela vai lhe dar todas as ferramentas. Ferramentas de transformação. Mas depende de você. Depende de você. Você vai estar num local muito bom. Sim, eu contei esse testemunho porque você só permanece, como você disse, se você quiser. Se você não aceitar a mudança. Isso. Tá? Se você não entender o propósito, aí você continua do jeito que você está. Aí você vai passar uma vida inteira dentro da maçonaria, com o traseiro sentado no banco, e não vai aprender nada. Aí vai murmurar. Ah, maçonaria só é lugar de gente vaidosa. Ah, gente que se preocupa com o avental, com o título. Aí é assim. Enquanto você não entender que a transformação vem de você e você aceitar essa transformação e querer essa transformação, você vai ser mais um sentado lapidando a pedra do outro. Sinto muito para você. Você não aprendeu nada com a maçonaria. Pegou a chave? Vou tomar um café. A maçonaria ela oferece os caminhos, né? Mas quem muda é o homem. Oferece a ferramenta. Você vai ter a oportunidade, eu sempre costumo dizer, principalmente quando temos iniciados, aprendizes, qualquer pessoa que entra na maçonaria, que a partir daquele momento de ingresso, você se transforma em um novo homem. Mas isso depende de você. Depende de você. Algumas pessoas dizem, não, mas isso eu posso me transformar como um homem melhor em outra instituição, em outro local. Pode. Com certeza pode. E deve, inclusive. Mas na maçonaria, ela apresenta ferramentas. Ela traz ferramentas. Para que isso aconteça de uma forma que só o iniciado consegue entender. Só quem
ingressou na maçonaria consegue entender. Quando a gente começa a virar essa chave, como o Fernando fez aí. Essa virada de chave na vida da gente, ela é muito importante. Quando eu entrei, eu mudei minha vida completamente. Não da água para o vinho, até porque sempre segui a minha vida bastante regrado, sempre tive muita instrução, mas eu sempre busco ser uma pessoa melhor. Jamais vou ser perfeito. Perfeito só o grande arquiteto do universo. Mas sempre serei e tentarei ser justo. Eu acho que esse é o caminho. Meu irmão Ian, irmão Sérgio, tá querendo falar aí? Não, era só um complemento mesmo Por sobre favor, isso. E nós por favor. temos, do que falou também o Fernando, nós temos algo que falamos muito sobre vícios e virtudes. Né? Vícios e virtudes praticamente como polos, como opostos. E as grandes virtudes, na verdade, elas não são um atributo da sua inteligência, do seu coração, do seu poder aquisitivo, da sua vida educacional, da sua condição educacional, intelectual. Não. As grandes virtudes, elas são atributos da vontade. Elas são atributos da vontade. Lembrando o que diziam os gregos, a inteligência é um farol que ilumina o meu caminho, mas ela não me faz caminhar. Quem me faz caminhar é a minha vontade. Se eu não tiver vontade, como falou o Fernando, de nada vai adiantar a minha inteligência, a minha capacidade intelectual, enfim, não adianta. Então, volto à expressão. A inteligência é um farol que ilumina meu caminho, mas não me faz caminhar. O que me faz caminhar é a minha vontade. Então, essas grandes virtudes são atributos da minha vontade. Eu, outro dia, fiz até uma comparação tratando daquela tríade maçônica, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, e falando da própria liberdade. A liberdade também é um atributo da vontade, porque liberdade absoluta não existe. Liberdade absoluta, as liberdades, tanto as liberdades individuais como liberdades democráticas, enfim, todas elas têm um regramento, têm seus limites, senão seria uma anarquia quase suicida se fosse uma liberdade absoluta, existisse liberdade absoluta. Mas, tratando sobre esse tema, eu fiz um comparativo. Bom, diante da lei nós somos livres, mas limitados e regrados pela própria lei. Eu não posso fazer o que eu quero. E até a liberdade é um atributo da vontade. Isso para aquelas coisas que a gente pode legalmente fazer. Aí eu utilizei um exemplo. Olha, imagine que eu tenho aqui na minha frente uma chapa quente, dessas de fazer sanduíche e tal. Não há como a minha inteligência não me dizer que se eu colocar a mão nessa chapa quente, eu não vai me queimar. Na verdade, a minha inteligência vai dizer logo, meu senso, meu siso vai me dizer, não coloca a mão aí e você se queima. Então, a minha inteligência foi um limitador da minha liberdade. Mas aí, pela minha vontade, mesmo que seja uma coisa maluca, pela minha vontade eu me liberto e coloco a mão na chapa quente e me queimo. Então, veja, a minha consciência me limitou e a minha vontade me libertou. Eu quero dizer, a liberdade também é um atributo da vontade, mas ela tem que ser regrada e com consciência de limites. Nós temos limites.
limites do ponto de vista físico e limites também do ponto de vista moral, espiritual, enfim. Esses limites devem ser observados, mesmo que a gente tenha toda aquela vontade de fazer. Não é você colocar barreiras em sua vida, é você investigar quais são as verdades necessárias a esses limites. Existem várias verdades. Há caminhos, como se falou aí de caminhos, que a maçonaria nos mostra, a ordem nos mostra caminhos ligados à ciência, né? Ciência que esclarece, a fé que esclarece também. Mas essas duas, por exemplo, elas são como retas paralelas. Lembra lá da matemática? As retas paralelas se encontram no infinito, não é isso que diz na matemática? Então, ciência e fé também elas vão paralelas, tendem a se encontrar no infinito. Só que tem um momento que a ciência para, ela não tem como explicar. Aí vem a questão da sua fé. E aí você é liberto por ela, você dá o próximo passo naquilo que você acredita e não naquilo que você mede, pesa, soma, explica, mostra. E isso é um atributo do ser humano. Nós temos diversas semelhanças com outros animais, mas esse é um atributo exclusivamente humano. A fé é nossa. E é ela também que nos liberta, mas também ela que regrou o homem. Há pouco, quando eu falei de alguns ali iniciados, eu falei de Moisés. Moisés regrou com justiça, né? Então é preciso ter consciência do seu poder de liberdade, da sua vontade de fazer as coisas. O Fernando se libertou de um monte de coisa, pelo depoimento que ele nos disse, nos falou. Ele libertou-se de um monte de coisas que eram ruins para ele, para a família dele, para o seu convívio. Mas ele se libertou não só pela ordem, pelas suas crenças, ele se libertou pela vontade dele de se libertar. Fernando, se você não tivesse querido, se você não tivesse essa vontade, você ainda estava lá. Primeira coisa, é despertar essa vontade, dar o tapinha naquele cara sem vontade, morgado. Diz, vai em frente, você pode. Segue o teu caminho. Aí você vai pela vontade. Parabéns, Fernando, porque você encontrou a vontade. É isso. Acho que me prolonguei demais, né? Maravilha, muito bom. Estamos chegando a 1h30, mais ou menos, de live. Hoje parece que passou rápido, né? Então, estou observando aqui, rapaz, hoje foi... Parece que o tempo voou. Eu acho que tá muito boa a live. Eu estou ficando velho contador de história, pô. Hoje a gente falou de ingresso, mas na verdade a gente está falando de uma jornada maçônica. E o nosso irmão Ian, inclusive é o nome do seu canal, sua página, Jornada de um Maçom. Fernando, tem alguma pergunta a fazer para Sérgio? Para depois a gente entrar já para as nossas considerações finais. Ian, tem alguma pergunta? Só queria agradecer mesmo. Só agradecer a presença e pedir que volte mais vezes, meu irmão. Volte mais vezes, que é maravilhoso. Uma coisa bem interessante que eu queria comentar antes de terminar é que tem muita gente que fala que é iniciado sem avental. É maçom sem avental. Já viu essa expressão? Muita pessoa fala que tem perfil de maçom e que já é um iniciado sem ter iniciado na maçonaria, porque tem boas práticas, boas ações. E eu acho que é muito interessante a gente comentar isso, porque não existe maçom sem avental.
ninguém pode ser feito maçom simplesmente porque tem o perfil. A maçonaria é uma ordem iniciática, onde existem processos iniciáticos, onde para que você seja reconhecido como maçom, você tem que ser iniciado por um grupo, você tem que passar por um processo de iniciação, de transmutação do homem de chumbo em um homem de ouro. Tem muitos pastores que eu rebato aqui na internet que falam: se você tem Jesus, se você é um cristão, qual o propósito de você falar que você estava em trevas e foi para a luz? Meu querido, você só de falar disso, você mostra que você está em trevas por ser ignorante. Porque quando nós falamos em trevas, nós falamos em ignorância, preconceito, dogmatismo, e quando nós falamos em luz, nós falamos em despertar de consciência, nós falamos de iluminação como algo que é inerente à sabedoria, sabe? É você despertar isso em você, e não é no sentido religioso. E, meus queridos, vocês, e aí eu vou deixar para o irmão completar, o irmão Sérgio Roberto, que tem isso. Eu sou um iniciado sem ser maçom. Que bom que você acha que você tem perfil. Então, invista nisso, trabalhe nisso. Mas isso não te faz maçom. Para ser maçom é algo muito mais profundo. E eu deixo a bola para o irmão Sérgio Roberto. Mas é isso. A maçonaria, como eu falei no primeiro momento que eu tive a oportunidade nessa live, a maçonaria é uma ordem iniciática. É apenas quando eu vejo as pessoas falarem isso, que o Fernando falou, é apenas assim, aquela pessoa tem todo o perfil de ser maçom, mas não é. E, de repente, nem seria, ou não será. Por quê? Porque tem todo aquele perfil, mas não se adapta a uma ordem como a maçonaria, uma ordem que exige disciplina, trabalho, resignação, né? Então, eu mesmo conheço muito, e não é só aquela questão só da pessoa ser uma boa pessoa, porque eu conheço, se a gente for pensar 90%, 95%, sei lá quanto, é difícil, mas a maioria absoluta das pessoas são pessoas boas, mas não podem ser maçons. Ou não podem, ou não seriam, por não se encaixarem na ordem, né? Então, só reforçando, realmente, para ser um maçom, você tem que passar por aquele processo de passagem. Iniciação. A partir daí, você será um maçom. Se não, você pode ser uma excelente pessoa, você pode ter todas as qualificações boas, todas as boas virtudes. Você não será um maçom. O maçom, ele passa por esse processo, né? Passa por esse processo. Não estou com isso dizendo que o maçom é melhor ou é pior do que ninguém, nem as pessoas são melhores ou piores. Eu apenas estou afirmando que um maçom, ele passa por essa etapa iniciática, como falou o Fernando. Né? Só rapidinho, um rapaz aqui disse assim, Juninho falou o seguinte: a vaidade está corrompendo alguns maçons. Meu irmão, eu não acho que a vaidade está corrompendo alguns maçons. Eu acho que a gente tem que, aí nesse ponto, parar de prestar atenção no que o outro irmão está fazendo com a pedra dele, e a gente prestar atenção na nossa pedra. Por que eu me incomodo com a vaidade do irmão? Porque eu tenho vergonha de expressar que eu também tenho? Por quê? Lembre-se do espelho, irmão. Quando eu me incomodo com algo que está dentro do outro, é porque talvez esse algo resida dentro de mim e eu não consigo exteriorizar isso. E eu exteriorizo isso no outro. Então temos que tomar cuidado. Parar de enxergar os defeitos do outro e entender que nós também temos defeitos.
e que nós temos que buscar é esse aperfeiçoamento, o desbastar dessa pedra. E quando eu olhar para o meu irmão, por mais que ele tenha defeito, e eu falar assim, cara, eu te amo com todos os teus defeitos e com a tua qualidade, aí sim, meu irmão, você vai entender o que é maçonaria. Exato. Como foi a expressão? A vaidade? A vaidade está corrompendo alguns irmãos. Na verdade, a vaidade corrompe a humanidade desde que o mundo é mundo. Né? Não é só maçom. E todos nós temos vaidade, irmão. A vaidade é inerente. E o propósito da maçonaria nunca foi acabar com a vaidade ou com o ego, mas sempre foi mantê-lo sob controle. Lembra, o que eu devo fazer? Controlar e subjugar as minhas paixões, ter em mãos estatutos e regulamentos da franco-maçonaria, e a partir daí fazer progressos diários. É isso que eu tenho que fazer, progredir diariamente, buscando sempre me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, mais lapidado, mais justo. É isso que nós buscamos, justiça e perfeição. Vamos alcançar nessa vida? Claro que não, porque somos cheios de defeitos. Mas a moral é isso, é o processo, é o trabalhar, é a jornada. É isso que almejamos. Perfeito. Em se tratando de vaidade, você percebe até lá no próprio livro da lei, a Bíblia Sagrada, no nosso rito, né? No livro no Eclesiastes, né? O livro do pregador, tem lá escrito, que seria em latim, vanita vanitatum et omnia vanitas, que seria vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é verdade. E a gente vai conviver com isso sempre, todo mundo vai conviver, mas precisa controlar. Você não pode deixar que suas vaidades lhe... Ó, Jesus Alex colocou ali, assim diz Salomão, vaidade, tudo é vaidade. Exatamente no livro do pregador, do Eclesiastes. Então, você não pode deixar que suas vaidades lhe dominem. Que elas estejam à frente da sua vida. E nem que a vaidade do irmão me incomode. O ego é um bom servo, mas nunca um senhor. Pois é isso? Exatamente. Uma coisa, meu irmão Sérgio, desculpa, eu sou péssimo com o nome. Uma coisa que eu fico muito chateado e que me deixa realmente revoltado, Fernando já conversou muito sobre isso, inclusive, é quando eu ouço maçom de barba na cara, né? 20 anos mais velho do que eu até, que tem de maçonaria o que eu tenho de vida quase. Me abre a boca. Me abre a boca para falar. Eu não fico na maçonaria porque só tem gente arrogante. Porra, você é uma pedra, cara. Pô, se você não tá feliz na sua loja, se dentro da loja que você pertence hoje, você olha para os irmãos e você não enxerga um reflexo, se você olha para o venerável mestre e não vê o reflexo da sabedoria de Salomão, né? Se você percebe que os irmãos usam um avental de mestre maçom e não estão no nível de conhecimento que deveriam estar, você acha justo você subjugar uma ordem inteira, milenar, por isso? Dizer que todos os maçons são vaidosos, são... Cara, pede seu kit placê e sai da tua loja, procura outra, cara. E esses dias eu falei isso aqui na página, e veio um senhorzinho, ele devia ter uns 70 anos de maçom. Ele veio dizer, não saia não, porque se você sair e pedir seu kit e sair da sua loja, você vai ficar mal visto na maçonaria. Mas, pô, eu entrei na maçonaria por ser livre, não é isso? Então eu sou livre de pegar o meu kit placê a hora que eu não concordar com o posicionamento de algum irmão da minha loja, com a forma que está sendo trabalhada, dar um abraço, um beijo no rosto de todo mundo, sair de bem com eles. E ir para a loja que eu bem entender. O que não dá é para você entrar nessa velha prerrogativa a vida inteira, essa chatice, essa imaturidade, enquanto nem como maçom, não, enquanto ser humano, enquanto homem, de falar, não estou na maçonaria porque só tem gente vaidosa. Primeiro, você vai perder tempo lapidando a pedra do próximo, que você pode estar lapidando a sua? Porra, tá perdendo tempo, cara. Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Né? Em segundo lugar, irmão, pelo amor de Deus, toma postura, cara. Toma postura. Aproveita a oportunidade que você tem hoje, está pertencendo a uma ordem onde grandes seres humanos passaram, grandes nomes da humanidade passaram.
E a maioria deles, inclusive, atribuem à ordem maçônica os grandes feitos que fizeram pela humanidade. Aproveita essa oportunidade hoje, cara, sabe? E olha pelo lado bom da coisa. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na Ordem de Molay foi: quando você apresentar um defeito, apresente pelo menos 3 soluções, sabe? Não adianta você chegar em uma rede social, você chegar falar, maçonaria isso, maçonaria aquilo, tá, mas você está fazendo o que para melhorar? Qual é o seu papel no caos que você tanto reclama? O que é que você, enquanto construtor, enquanto maçom, está fazendo para melhorar a sua oficina? Reclamando? Agindo que nem um bebê birrento? Desculpa, mas é verdade. Agindo igual um bebê birrento? Cara, eu tenho 30 anos de idade, 10 de maçonaria. Eu fundei 2 lojas maçônicas, vou fundar a terceira agora em abril. Entende? Porque eu quero que a maçonaria cresça. Uma pela Comab, lá em Salvador, e 2 pela Glemerge, aqui no Rio de Janeiro. Porque eu quero que a maçonaria cresça. Em ambientes diferentes, com maçons com perfis diferentes. Uma no rito de York americano, para Senhor de Molay, lá em Salvador. Outra agora no rito brasileiro, que aqui eu faço parte, que é o rito que eu quero fazer parte hoje, que eu nunca participei do rito brasileiro. Estamos fundando agora uma do rito do Miramita, que é um rito extremamente complexo, bonito de se trabalhar. Entende? E assim a gente vai crescendo, vai fazendo a maçonaria crescer. Se eu ver que o irmão não tem perfil para estar na loja de York, eu boto no brasileiro. Se eu ver que o irmão não tem perfil brasileiro, eu boto na Lurianita, e a gente vai trocando as pecinhas assim, e a gente faz a diferença na ordem, faz a ordem funcionar. Agora, como o Fernando fala, sentar a bunda e reclamar, filhão, e no que cai da água, o que cai do céu é só água, filho. E hoje em dia cai até poluída, nem limpa, cai mais. O que eu diria para essas pessoas assim, para esses, é o seguinte: nós refletimos muito aquilo que somos. Cuidado, que o espelho às vezes quebra. Exatamente, Teve um rapaz, Sérgio, eu até tinha comentado, que ele chegou em uma das postagens nossas aí, ele fez um comentário criticando a maçonaria. Aí ele tenta criticar aquela história dos meus amigos, né? Tenho um amigo na maçonaria, não é bom porque tem um amigo esses supostos amigos, que ele diz: eu tenho um amigo que ele bate na mulher. A maçonaria não é isso. E ele tenta denigrir a imagem da maçonaria nesse sentido. E eu respondi ele, não sei nem se ele apagou, que geralmente esse pessoal é tão covarde que depois apaga. Aí eu disse: se essa pessoa que você está aí se diz maçom, e você, com essa sua capacidade de querer tentar mostrar o que é justo, faça o seu papel como cidadão e denuncie essa pessoa às autoridades competentes. Exatamente. E se você não tem coragem de fazer, coloque para mim aqui o nome dele, as provas que eu faço. Se você não tem coragem de fazer, eu faço. Que aí eu mostro o que o maçom vai fazer. Não é só falar. Aí o cara chega a ter um amigo, e ele pode ser maçom. Se ele for maçom e você tiver essas provas, mande para mim que eu faça a denúncia. Exatamente. Eu tenho coragem de fazer. E o cara Eu garanto que todos os 4 aqui têm coragem de fazer. Com certeza. E olha que é amigo. E o cara ainda diz assim: eu tenho um amigo. Pô, nem eu amigo eu tenho nesse perfil. Tem uma coisa errada com ele, né? Com certeza. Com certeza. Mas vamos lá, tem um chegando. amigo que bate na mulher, pô, você melhora as suas amizades aí, negão, pelo amor de Deus. Com certeza. Chegando aí no final da nossa live. Na verdade, hoje a gente tá uma live aí. Posso perguntar só uma coisa? Pela ordem, galera. Com certeza. Tem um rapaz aí mais cedo que toda live acontece isso, e realmente eu queria entender. Algumas pessoas que entram aqui na live e vão, salve a luz. O que é salve a luz? Alguém sabe dizer o que é isso? Porque já teve uns 5 ou 6 na live aí, nessa última live aí, que mandando essa. Acho que é mais. É uma coisa maçônica que eu não conheço ainda? De graus superiores? Não sei. Não tem nada a ver com maçonaria. Não tem nada a ver com maçonaria. É só isso. Geralmente é um comprimento que é utilizado de forma filosófica, muitas vezes, mas isso é confundido porque tem algumas caras que acham que a maçonaria é luciferiana e aí utiliza salve luz, achando que isso é um comprimento maçônico, que maçonaria tem alguma coisa a ver com Lúcifer.
Eu acho E que é não, por isso que eu não sabia. entendeu? E eu vejo muito isso porque esses supostos Illuminates de internet, que falam de 666, salve Lúcifer, eles usam muito esse comprimento salve luz, né? Só que os camaradas não entendem que a própria ordem Illuminati, que foi extinta, Em eles, 1737, não foi? 1778, se não me falha a Isso. memória, eles eram contra qualquer dogmatismo, então eles não tinham uma religião, eles lutavam contra a religião, eles eram muito racionais na sua filosofia. Então, se eles não acreditavam em Deus, na religião, muito menos eles iriam acreditar em Lúcifer, né? Então, as pessoas fizeram uma salada, um balaio de gato, aí pegaram ordem Illuminati, conceitos filosóficos, maçonaria para dar respaldo, e aí começaram com esse papo, entre para a ordem que vai dominar o mundo do 666, salve luz! Entendeu? Esse cara tá assistindo muito show da Lady Gaga, velho. Não é Entendeu? possível. Mas, por Mas outro algumas lado, ordens filosóficas utilizam esse comprimento também, tá? exatamente. Eu ia falar justamente isso. Não só ordem filosófica, as pessoas utilizam, porque no final das contas, quando se diz salve luz ou salve a luz, também a gente pode interpretar que a pessoa está querendo clamar por positividade, por sabedoria, por iluminação, por proteção divina, né? A luz divina pode. Mas a gente encontra a dualidade do sentido, né? Como é uma expressão que as pessoas usam muito, eu, como gosto de dar o melhor lado possível do que as pessoas colocam, eu quero crer que a pessoa está colocando nesse sentido. De que nos dê sempre proteção divina e nos traga iluminação. Sempre buscar nesse aspecto também. E a gente chegando aí já ao final da nossa live, tem algumas pessoas aí que estão comentando que vão ser iniciados, outros que querem ingressar na maçonaria. Inclusive, aí alguns estão sendo iniciados, às vezes me perguntam lá qual o conselho que eu dou. Eu sempre gosto de dizer, viva o processo, como o Fernando disse. Seja o aprendiz que vai iniciar, que o aprendiz, o maçom, ele é aprendiz do começo ao fim da vida dele. Ele é um eterno aprendiz. Não adianta chegar, porque você chegar com buscar vários conhecimentos para chegar numa arrogância dentro da maçonaria, achando que conhece tudo e achando, uma expressão que eu vi hoje, achando-se o pequeno arquiteto do universo. O Padu. Se achando o pequeno arquiteto do universo, que é aquele que vai conhecer tudo. Isso não existe, tá? Mantenha a tranquilidade. Um abraço a várias pessoas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando nessa live. São inúmeras pessoas aí de todo o Brasil, várias lojas, pessoas que realmente participam. Nosso muito obrigado, aí a gratidão, todo mundo. Mas vamos agora às nossas considerações finais, porque a live está muito boa, senão a gente trabalha hoje até meia-noite, né? Esse assunto é muito bom, cara. O assunto é bom, as pessoas estão aí, mas não acabou não, tá? Ainda até no final, lembra que eu tinha dito que a gente vai revelar o segredo da maçonaria. Segura um pouquinho aí, deixa o pessoal fazer as considerações finais, que a gente chega já nesse ponto. Vamos lá. Meu irmão Ian, considerações finais. Meu irmão Wilbert, venerável irmão Wilbert, só agradecer mesmo, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, né? Para quem não estava aqui, quando eu falei no começo, semana passada eu não estava presente porque eu estava em uma iniciação, representando a minha loja, tá? E o irmão Eduardo Borges me substituiu aqui na live. Mas, mais uma vez, agradecer, estava com saudade, então estou de volta, um assunto leve, mais uma live super leve, super maravilhosa, né? O tempo voou, já vai para 2 horas de live, a gente nem percebe, né? Já foram 2 canecas de café e 2 garrafas de água com gás. Agradecer meu irmão Sérgio, meu irmão, uma grande honra, um grande prazer, tá? Quando vier aqui a Petrópolis, por favor, nos visite, vai ser uma honra receber ele na nossa oficina.
Irmão Fernando, a gente quase não conversa durante o dia, quase não se fala. Né? A ligação mais curta é 1h30. Mas agradecer demais aí mais uma vez a vocês, todo mundo que assistiu, tá, gente? Muito obrigado. E é isso. Até a próxima, até a semana que vem. Beijo no coração. Fernando, as considerações finais. Irmão Ian, sempre é um prazer, né, a gente conversar. Assim como o irmão Wilbert também. Né? Irmão Sérgio, um prazer conhecê-lo, uma honra estar nessa live com você, aprendendo muito, mais um pouquinho, colocando mais um tijolinho de sabedoria nessa minha construção. Agradecer a todos aqui da live Café com Teu Bode, todos que doaram um pouquinho do seu tempo para nos acompanhar e aprender um pouquinho mais. É uma troca de energia, uma troca de conhecimento, e isso é sempre salutar, é sempre muito bom. Quem quiser adquirir o e-book Mentalidade Maçônica, uma leitura filosófica do Rito da Vida, que é o meu e-book, o meu link está na bio, tá? Garanto que vai valer a pena a leitura. Sexta-feira agora eu tenho uma live no YouTube, tá? Com a minha esposa, falando a respeito da vida do casal e as mudanças que a maçonaria causam na vida do casal, tanto na vida da mulher como na vida do homem, onde minha esposa vai estar falando abertamente sobre o assunto, qual a visão da cunhada a respeito disso, quais os sentimentos que ela tem, medos, anseios, expectativas, enfim, vamos abrir a caixa preta, a caixa de Pandora na live, e contamos com você. A live vai ser realizada no YouTube, tá? Então, quem quiser nos acompanhar no YouTube, nos sigam, por favor, no YouTube, Mentalidade Maçônica, tá? É só clicar no YouTube, Mentalidade Maçônica, você vai lá, segue o canal, e na sexta-feira, às 21 horas, nós estaremos fazendo essa live. Queria que também vocês deixassem também o convite de live de vocês, também pessoal, porque é importante, tá? E toda semana eu vou estar fazendo uma live com alguém aqui no canal, tá? Independente do Café com o Teu Bode, semana retrasada foi com o irmão Godoy, do Instituto de Psicanálise Santista, tá? A semana que vem eu tenho uma outra live com um irmão amigo meu que participou do evento chamado Palcos Bilionários, né? Milionários, que é um evento para palestrantes, onde nós estivemos ali nos lapidando com a maior, vamos dizer assim, a maior instrutora e coach, mentora de palestrantes do Brasil, Tati de Ângela, né? E aprendemos muito ali, vamos estar discutindo a respeito também desses assuntos na nossa live da semana que vem, né? Se a live da semana que vem também é com o Ian, o comando aí, vamos ver o convidado que ele vai trazer e vai ser uma honra. A todos vocês, meu muito obrigado, tá? E já agradeço, tá? Irmão Sérgio Roberto, suas considerações. Primeiro, gratidão ao venerável da minha loja, Wilbert Bismarck, que está aqui conduzindo essa live. Gratidão aos irmãos Ian e Fernando pela parceria nessa noite de hoje, muito agradável, muito serena, colocações muito oportunas. Irmão Fernando, sobre a cunhada que você falou que vai ter uma live aí no YouTube, enfim. Quando eu fui iniciado, eu acho que minha esposa sabia mais de maçonaria do que eu. Porque ela nasceu em 1974 e o meu sogro foi iniciado no mesmo ano que ela nasceu. Então, ela cresceu no meio maçônico também, fazendo trabalhos voluntários lá na loja do pai dela, aquela coisa toda, enfim. Então, ela já conhecia de longa data também. Com relação a essa live de hoje, além da gratidão, eu gostaria de deixar como última palavra o seguinte. De vez em quando, a gente pode ensinar alguma coisa, mas sempre a gente aprende. Foi isso que aconteceu hoje. Boa noite a todos, obrigado, uma honra estar com vocês. Valeu, meu irmão. Boa noite, quero agradecer
a cada um que esteve aqui nessa live. Deixe, se puder, segue a gente lá, os nossos perfis, nosso irmão Ian no canal Jornada de Maçom, Fernando, Mentalidade Maçônica, o meu, que é Wilbert Bismarck, minha página pessoal. Irmão Sérgio Roberto, tem um perfil de Instagram, não é tão muito adepto ainda à, à parte do Instagram, mas é uma pessoa que está sempre muito antenada e sempre disposto a isso. A gente mudou a data da live irmão Sérgio, a gente pode mudar porque teve um imprevisto aí com os irmãos que a gente não poderia fazer, não pôde fazer ontem. Na mesma hora ele posso. Eu não sei se tem um compromisso, mas a partir de hoje o compromisso vai ser esse. Porque se tiver alguma outra coisa, eu já não marco mais. E realmente foi uma grande honra estar aqui. Agradeço cada pessoa que está aqui. Botaram até o arroba dele. Muito obrigado, Elton. Botou o arroba do irmão Sérgio Roberto. É bom que as pessoas sigam aí o Sérgio. Pessoa que tem um conhecimento muito grande. Para mim é uma honra tê-lo como orador da loja. É um cargo tão importante dentro da loja. O irmão Sérgio, ele está ali. E para mim foi uma das condições para eu assumir o cargo de venerável, que eu disse: eu só vou se você ficar como orador. E eu também só assumi o de orador porque eu disse: eu só vou se Wilbert for venerável. Mas é isso, foi muito bom, a live excelente. Todas as pessoas que estão aí participando, sempre interagindo conosco, interagindo nas lives. Às vezes a gente não consegue responder todo mundo aqui, que são muitas pessoas, mas quero dar um grande abraço, deixar um grande abraço para todo mundo. São pessoas. Tem situações aí, Sérgio, que da outra vez a pessoa, era uma loja inteira que estava assistindo. Eu disse a loja, foi uma loja inteira assistindo a nossa live. Ou seja, isso é de grande alegria para a gente, ter essa participação de irmãos, de pessoas que conhecem a maçonaria, que gostam da maçonaria, de cunhadas, inclusive, sobrinhos. Isso para mim é muito gratificante. Quero deixar um grande beijo aí para todo mundo. Um bom carnaval que está se aproximando aí. Curtam com responsabilidade. Carnaval é um momento de festa, mas é necessário também ter um pouco de controle, que às vezes as pessoas fogem do controle aí nessa época de carnaval, tá? Que o grande arquiteto do universo continue abençoando todo mundo. E tá chegando aí, a gente ia falar hoje do segredo da maçonaria, mas a hora está muito avançada, vamos deixar para a próxima live. Quem quiser realmente saber o segredo da maçonaria, na próxima live a gente vai estar divulgando aí, né, Fernando? E vamos, como diz o Fernando, tomar um café. Essa caneca que eu ganhei, muito boa aí, do pessoal de um projeto, que realmente faz na Pitanguinha, Criança Feliz. Vai ter essa caneca que nosso amigo Valdemir entrou aí na live. Valdemir faz parte desse projeto, é um pessoal, uma equipe que se entrega para fazer crianças felizes. E a maçonaria, a gente entrou para apoiar esse projeto e, graças a Deus, foram várias crianças beneficiadas, cerca de mais de 300 crianças. No mais, é isso. Uma boa noite a todos. Na próxima, a gente conta, né, Fernando? O segredo da maçonaria e vamos tomar um café. Boa noite aí, todo mundo. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, até mais. Fechou aí? Fechou, viu? Fechando, peraí. Eu ia dar uma palavra com o Fernando privada, assim, né? Eu vou ler. Oi, caiu aí. Saiu?